perguntas que não foram feitas, pelo menos eu não vi, serem feitas ao Casares, ele deveria responder, até respeito ao torcedor de São Paulo, são: número um, quanto custou essa aventura? Não precisa dizer qual o É, salário do jogador, mas quanto se investiu entre comissão, luvas, comissão do agente, luvas, salário, tributos, quanto o São Paulo terá gasto até o momento em que quitar a dívida, ou quanto deve pagar ao Rames com essa rescisão. Porque tem a turma do copo meio cheio, que é a agenda positiva, né? Não é só do Corinthians que tem, do São Paulo também tem. A agenda positiva é: não, vai economizar o salário até o final do ano. Sim, mas e quanto pagou até agora? Se ele tivesse dado algum retorno técnico, mas não deu nenhum retorno técnico, não fez nada, não teve nenhum grande jogo. E não é novidade Rames jogando bem na Colômbia e pouco participando por clube, né? Não é novidade. Então isso era previsível. O presidente de São Paulo ele não quer admitir que fez uma bobagem, uma contratação, é, digamos assim, pirotécnica, de vaidade, de um jogador controverso. O talento dele, todo mundo sabe que ele tem. Ele é muito bom jogador, ótimo jogador, um jogador bem acima da média aqui do futebol brasileiro. Mas, em momento algum, esteve a serviço do São Paulo esse talento. Ao mesmo tempo, porque quando se contratou o Rames, me parece que não houve por parte da diretoria de São Paulo, do seu presidente especialmente, a preocupação com o seguinte: eu vou trazer esse cara para cá. Em que situação, em que cenário ele funciona? Na Colômbia. O que acontece na Colômbia? O cara bota 3 volantes, deixa ele bem à vontade. Até o Luiz Dias volta para marcar, que é o principal jogador hoje colombiano, né, atacante do Liverpool, para ele ficar à vontade. E ele, quando tem a bola no pé, ele vai dar um carrinho ou outro, fazer uma jogada, um desarme, vai fazer. Mas não é ele que tem que voltar para trabalhar, é o Richard Rios e seus Blue Caps ali que tem que voltar. Né? Então ele fica numa situação confortável para o seu jogo. O São Paulo vai fazer isso com ele? Se vai fazer, ok, vamos trazê-lo, preparar um ambiente para o Ramos. Vamos jogar ao redor dele e fazer com que ele nos ofereça todo o seu talento. Não houve essa preocupação. A questão foi trazer o jogador e tentar encaixá-lo de uma maneira que era impossível. Encaixar um círculo num triângulo. Não tem como. Vai ficar ali batendo, não vai encaixar. Só que custa um dinheiro bom, né? E no ano passado a alegação era assim, vocês vão lembrar. Não, o São Paulo fez uma contratação, mas você vai pagar só luvas no ano que vem e tal. O ano que vem chegou. Já está passando, já passou da metade do ano que vem, que é esse ano. E o cara não jogou, gente. Então foi um péssimo negócio. Não tem narrativa que vá convencer. Tem que ser um cara muito, muito ingênuo para cair nessa conversa. O torcedor de São Paulo, minimamente atento, ele vai dizer: pô, peraí, como é que pode isso? E lembrando, São Paulo não está numa situação financeira confortável, tem uma dívida que aumentou 20% desse ano, 856 milhões. Isso é absolutamente contraditório. O presidente que fala nessa entrevista também que o São Paulo está em reconstrução. Nunca vi um clube ser reconstruído aumentando seu endividamento no ano que aumentou receitas, que ganhou a Copa do Brasil, teve sucesso esportivo. Então você aumenta a receita, mas aumenta a dívida 20%. Então, como é que é essa reconstrução? Porque o que acontece? O São Paulo hoje, mesmo ganhando a Copa do Brasil, mesmo aumentando a sua receita, aumentando também a sua dívida, ele continua sendo um clube de um bloco abaixo daqueles que mais podem investir no futebol brasileiro, SAF ou não. E o São Paulo tem potencial de, reorganizado e equacionadas as suas questões financeiras, de brigar ali com o Palmeiras, com o Flamengo, com outros. Evidentemente, desse. O Palmeiras consegue brigar porque o São Paulo não. Então, o São Paulo precisa passar realmente por algumas mudanças que não parece estar acontecendo. É só o discurso. Né? E a contratação do Rames ajuda a manter o São Paulo com esse problema financeiro que existe. Como o Corinthians tem uma dívida que, segundo o próprio dirigente que saiu, já passava dos 2 bi, né? 2 bilhões, fica parecendo que a do São Paulo não é grande. É grande, sim. O clube faturou 600 e tal, milhões no ano passado, 650 mais ou menos. Né? E teve um aumento de 20% do seu endividamento. Então, não é uma situação confortável. A dívida ela é significativa. Ela não está assim, controlada a esse ponto. Pelo contrário, ela aumentou. Então, é muito contraditório tudo isso que ele falou. Insisto, acho que o torcedor tem que ser muito ingênuo para achar que o Rames Rodrigues foi bom para o São Paulo. Não foi bom para o São Paulo, foi péssimo até agora. E vai continuar sendo, porque vai ter que pagar o cara, né? Para rescindir, vai ter que pagar. Ele não vai sair de graça. Ele vai sair por quê? Certamente já está engatilhando algum contrato em algum outro lugar. E aí ele não vai receber os salários futuros, porque ele não vai jogar no São Paulo, vai jogar em outro lugar que deve pagar a ele algo pelos seus serviços, seja eles quais forem, né? Treinar ou jogar e treinar. Se tem sem agenda positiva, mas se tem alguma vantagem não é uma palavra, mas se tem algum alívio do Rames ir embora do São Paulo, é aquele de que amanhã joga lá contra o Botafogo, o Luciano joga mal, fala, o Rames aí teria feito 7 gols. Não, porque o Rames tinha que jogar. Pelo menos esse cara não tá mais lá
para a galera ficar achando que o cara poderia resolver os problemas do São Paulo. Não está mais, essa página está virada. Mas, como disse o Mauro, com grana que vai ter que pagar, que ninguém sabe exatamente qual é o valor. E aí eu faço uma comparação. Qual contratação foi melhor? A do Rames ou do Daniel Alves? Para mim era o Daniel Alves. Com todos os Sem problemas dúvida. que aconteceram depois com ele, que são problemas de outra esfera, mas o Daniel Alves ganhou um campeonato para o São Paulo, jogou bem, teve jogos que jogou muito bem com um jogo contra o Flamengo, por exemplo, que o São Paulo venceu o Flamengo, acho que na Copa do Brasil, se eu não me engano. Então ele teve uma participação muito mais efetiva do que o Rames, na minha opinião. E aí, Danilo, para fechar da minha parte, se tem uma boa notícia é que o Rames não tá mais lá. E aí ele não vai ser o cara que a galera vai falar, não, cadê? Se ele jogasse, ganhava. Não tem mais isso, ao menos. E, só para finalizar mesmo agora, a defesa do São Paulo, o discurso da diretoria do São Paulo é que até o final do mandato do Casares, essa dívida será melhor equacionada, porque tem dívidas de curto prazo que vão ser alongadas, ou dívidas de curto prazo que vão se vencer agora e o São Paulo vai pagar, e aí depois a coisa vai estar melhor, considerando que o São Paulo está ganhando, está arrecadando mais de fato como está. O César Grafietti esteve com a gente outro dia no Tricolaços, que é o programa, o podcast lá que eu faço, e falou que a situação do São Paulo, comparando com uma pessoa, o São Paulo está ainda na UTI e precisa agora parar de comer bacon todo dia. Se continuar comendo bacon todo dia, vai ficar ruim. Se ele parar agora de comer bacon, a tendência é que daqui a pouco ele saia. Essa é a situação do São Paulo. Ele resume, ele falou assim, é desesperadora? Não. Mas ainda tem uma luzinha amarela ali que pode ficar laranja. Essa é a situação. Diga lá, Danilo. Pois é, mas a gente precisa ver os sinais de que o São Paulo quer parar de comer bacon, né? A gente não vê, por enquanto, esses sinais. A contratação do James Rodrigues, para mim, teve um único objetivo. O Casares queria tirar foto com ele. É o único objetivo possível, porque o James Rodrigues não joga bem em clubes faz 10 anos. Logo que chegou, eu lembro de ter falado que não sei de onde alguém acreditou que o James poderia mudar o patamar do São Paulo, porque ele não joga bem por clubes há 10 anos. Ele joga bem na seleção, ele tem lampejos, ele vai bem de vez em quando, mas ele é um jogador que não consegue jogar num ritmo como é o do calendário do futebol brasileiro. Não joga bem em clubes, mesmo em lugares que o calendário, os calendários são melhores. Então não adianta, não dá para entender o porquê o James foi contratado. O James foi contratado por um golaço na Copa do Mundo de 2014, porque é isso que a gente tem no imaginário do James ou boas apresentações pela Colômbia. O Casares contratou, pôde tirar foto com ele, foi buscar no aeroporto, apareceu e não sei o quê, e agora quer ficar com esse discurso pré-convertido de que é uma boa contratação. Porque ele falou, o prêmio da Copa América foi uma prova de que viu bem o quê? O James Rodrigues, até o prêmio da Copa América dá pra gente relativizar aqui, que se tivesse sido a Colômbia campeã, eu acho que eles davam para outra pessoa. Então, assim, o James Rodrigues jogou bem na Colômbia, mas tem várias outras questões, como disse o Mauro, tem o Luiz Dias, tem o Richard Rios, tem outros jogadores, o Munhoz, tem vários jogadores que fazem uma função que permitem o James jogar de uma maneira absolutamente específica e que no São Paulo jamais ele jogaria. E a contratação do James é tão comparada com o Daniel Alves porque no mesmo caso, os dois casos são contratações de jogadores que ganham mais e de que custam mais do que o São Paulo poderia pagar. E aí no exemplo que você deu do Bacon, são jogadores que são o Bacon para o São Paulo. Eles não poderiam ser contratados se o São Paulo quer melhorar essa dívida, quer melhorar essa situação que vive no futebol brasileiro hoje em dia, porque são jogadores caros e que não dão o rendimento. Agora, o Daniel Alves é melhor que o James? Claro que é, porque o problema do Daniel Alves veio depois, fora dos campos, etc. Mas a gente vai lembrar, quando o Daniel Alves estava no São Paulo, o São Paulo teve que liberá-lo para Olimpíadas. Por quê? Porque não pagava as coisas em dia, porque não tinha barganha, não tinha poder na hora de sentar com o Daniel Alves e falar, você não vai. Porque não é data FIFA, não era obrigado a liberar. E liberou por quê? Porque o São Paulo devia tudo para o Daniel Alves, não tinha como negociar na mesa. E a mesma coisa agora. Vai ser uma rescisão amigável, vai ser uma rescisão boa para os dois.
Boa porque se o Rames tem que receber por esses 6 meses que jogou, pelas luvas que foram combinadas, porque as luvas que ele vai receber não são luvas que são referentes apenas a 2024. São luvas referentes aos 2 anos de contrato que foram diluídas, porque teoricamente o São Paulo acreditou que isso seria melhor no aspecto financeiro e eventualmente até porque, não, olha só, o Rames jogou tudo isso, até vale pagar o que está pagando agora. Então, assim, a gente não sabe de fato se essa rescisão amigável vai ser tão boa assim para o São Paulo. A gente precisa esperar os números saírem para a gente saber se vai ser amigável de verdade, porque pode ser que não seja. Então, assim, para mim, só tem uma explicação. O Casares queria tirar foto com o Rames Rodrigues no aeroporto e por isso contratou, porque tirando todas as outras análises, não fazia sentido nenhum contratar o Rames. Não dá para falar que o Rames ia vender camisa, porque essa história de vender camisa é uma falácia. Não dá para falar que ia melhorar o nome do São Paulo no mundo todo, porque hoje em dia o que se fala é que ele veio para o São Paulo para fazer pré-temporada para a Colômbia. Não dá para falar que melhorou tecnicamente. Não dá para falar que agregou no vestiário, porque o cara, na hora de viajar com o elenco, mesmo sendo reserva, não quis viajar. No único título do São Paulo que ele poderia estar ali conquistado, ele não quis viajar. Ele não estava junto com o time. Então, assim, não tem como o Casares defender essa contratação ter sido boa. E quem acredita precisa um pouquinho, como diria o meu avô, tomar Simancol, viu, Tirone? Boa. Olha, falar em bons negócios, olha só, hein? Voltou. Corinthians, depois de 2 meses, está perto de anunciar um novo patrocinador master. Negocia com a Esportes da Sorte, uma casa de apostas, e com isso a diretoria já mira a contratação de um reforço de peso com a ajuda da nova patrocinadora para lucrar com ações de marketing. Vale sempre um torcedor escalma nesse caso. A Vai de Bet era a maior patrocínio de todos os tempos, aí deu o que deu. Juca revelou as tretas todas lá, o negócio virou caso de polícia, o negócio foi desfeito, mas agora o Corinthians está aí dizendo que vai está se aproximando de uma nova patrocinadora e já vem com reforço, Mauro. O Augusto Melo não se contém, né? Ele podia ficar quieto sobre essa história do reforço, pelo menos, né? O caso do Corinthians é um caso bizarro, né? É absolutamente bizarro. Falando em contratação, em reforço, com uma dívida colossal, com uma montanha de problemas que transcendem o futebol, problemas políticos dentro do clube, e fica tentando acalmar a torcida com esse discurso de que vai contratar e continua contratando. O buraco só vai aumentar. Escapar do rebaixamento, que é o objetivo do momento, vai continuar sendo provavelmente a meta do Corinthians por alguns anos, né? Competir lá em cima, sem passar pelo processo de real reconstrução, muito improvável. Muito improvável. Então, resolve o problema imediato, eventualmente escapa do rebaixamento, já conseguiu sair do Z4, mas pode voltar, pode não voltar mais, só o tempo vai dizer. Mas, na realidade, o grande problema do Corinthians não está sendo tratado. Você falou aí do doente que não pode comer bacon, né? O Corinthians nem tratamento está fazendo, nem internado está. E deveria É estar. assim, Deveria comi estar. bacon e fumei a vida inteira, não é agora que eu vou parar. Isso faz Exatamente. bem. Isso faz bem Vai para a parar. alma. É aquela coisa, como o clube de futebol não morre, né? Mas ele pode ficar aí moribundo, se arrastando, né? Com todo respeito aos times que brigam contra o rebaixamento, que são times menores, o Corinthians virou um frequentador desse pedaço da tabela. O que é vergonhoso, se tratando de um clube dessa magnitude, desse tamanho. Mas sem passar por um processo de recuperação real, que é o tratamento, sem comer bacon, passando por uma internação, tomando remedinho, fazendo tudo direitinho, né? Realmente não vai rolar, cara. Então, na verdade, são paliativos, né? O remédio, essas contratações são paliativos. Baixa a febre, passa ali o mal-estar, a azia vai embora, mas volta depois, entendeu? A dor de barriga, a dor de cabeça, dores pelo corpo, e você está doente, e vai se arrastando. O Corinthians forte, saudável, brigando com aqueles que têm uma condição para isso, lutando pelos principais títulos, é muito pouco provável que aconteça. Né? O Vitor Pereira, cada vez mais eu revejo as minhas opiniões sobre o Vitor Pereira, que eu disse que foi razoável o trabalho. A cada dia que passa, eu acho que ele foi bom, eu que não percebi. É verdade, não, foi a melhor coisa que aconteceu no Corinthians nos últimos anos, do ponto de vista dentro de campo. O Corinthians, eles só querem se proteger, tem questões ainda para fechar esse contrato. Tem no trecho da matéria falar, precaução se deve aos altos e baixos da negociação. Dirigentes explicaram ao UOL que em alguns momentos um acerto pareceu distante por diferentes fatores, como cláusulas de rescisão e forma de pagamento. O Corinthians recebia um valor menor este ano, receberia um valor menor esse ano e partes maiores em 2025 e 2026.
me parece também, né, Danilo, que depois daquela treta toda da vai de bet, quem quer que seja que vai querer entrar no Corinthians vai ter 52 pés atrás, como se fosse uma centopeia, né, de pés atrás, diante de tudo que aconteceu, né? Tá lidando com uma turma aí que está sendo investigada pela polícia, falando português claro. Até porque normalmente, empresas não se portam como clubes de futebol, que topam aventuras, que se arriscam em cenários desconhecidos. Acontece, mas não é que não é o normal, é bem diferente do futebol. Então, uma empresa para entrar no Corinthians, ela vai ter esses pés atrás, como você disse. Agora, o Corinthians é uma máquina de divulgação, é uma máquina para você poder divulgar sua marca, desde que você faça de um jeito direito e que o clube também faça de uma maneira correta. Então, é claro que a empresa que vai se acertar, muito provavelmente, pelo que eu tenho ouvido, né, o mais próximo é a Esportes da Sorte, que é uma casa de apostas. Então, é bom que ela se cerque sobre essas questões. Agora, se tudo correr bem, se tudo der certo, ainda mais com o tanto de dinheiro que tem as casas de apostas hoje em dia e com a regularização a partir do ano que vem, o Corinthians pode saber aproveitar e espero que aproveite essa receita que vai entrar para poder colocar a casa em ordem e não para ir atrás de Balotellis da vida.